the dear, let my bed be made. Bright field, bright the woody nightshade. Capítulo 3. Quando Morgana acordou, tudo em torno do castelo já despertava para a algazarra e agitação de um dia de festas, o Pentecostes. No pátio, voavam estandartes e as pessoas entravam e saíam dos portões. Os criados preparavam listas para os jogos. Pavilhões brotavam em toda a área de Camelot e nas encostas das colinas, como se fossem flores, ao mesmo tempo belas e estranhas. Não havia tempo para sonhos e visões. Gwyneth mandou chamá-la para arrumar seu cabelo. Nenhuma mulher em Camelot era tão hábil com as mãos como Morgana, e ela havia prometido à rainha que naquela manhã arrumaria seu cabelo em uma trança especial com 4 mechas que ela mesma usava nos grandes festejos. Enquanto penteava e separava o cabelo fino e sedoso de Gwyneth para trançá-lo, Morgana olhou de esguelha para a cama da qual sua cunhada havia se levantado. Arthur já tinha sido vestido por seus criados e havia saído. Os pajens e camareiros arrumavam as cobertas, levando a roupa suja para ser lavada e estendendo vestidos para serem escolhidos por Gwyneth. Morgana pensou. Eles dividiram aquela cama, todos 3, Lancelot, Gwyneth e Arthur. Uma história como essa não era algo totalmente desconhecido. Lembrou-se de um episódio no País das Fadas que não ficava claro em sua mente. Lancelot estava atormentado e ela não fazia ideia do que Arthur achava de tudo isso. Enquanto suas pequenas mãos se moviam rapidamente no cabelo de Gwyneth, perguntou-se como a cunhada se sentia. Subitamente, sua própria mente se inundou de imagens eróticas, memórias daquele dia na Ilha do Dragão, em que Arthur, despertando, a puxara em seus braços da noite em que se deitara com Lancelot no campo. Baixou os olhos e continuou torcendo o cabelo fino. Está apertando muito, reclamou Gwyneth. Desculpe, disse Morgana de modo seco, e se esforçou para que as mãos relaxassem. Arthur era só um menino naquela época, e ela uma donzela. Lancelot, teria ele dado a Gwyneth o que lhe negara? Ou a rainha se contentava com aquelas carícias infantis? Por mais que Morgana tentasse, não conseguia tirar da mente as imagens odiosas que a assombravam, mas seguiu trançando calmamente, mascarando suas aflições em uma expressão serena. Pronto, assim não vai soltar. Dê-me o grampo de prata, disse apertando as tranças. Gwyneth se observou encantada no espelho de cobre que era um dos seus tesouros. Está lindo, querida irmã, muito obrigada, disse, virando-se e abraçando impulsivamente Morgana, que ficou rígida em seus braços. Não precisa me agradecer. É mais fácil trançar o cabelo de outra pessoa que o meu. Espere, este grampo está escapando. E Morgana o recolocou. Gwyneth resplandecia linda e Morgana a abraçou, pousando o rosto por um momento no da rainha. Parecia suficiente, por um segundo, tocar aquela beleza como algo que pudesse penetrar nela, transferindo-lhe um pouco daquele brilho e encanto. Então, lembrou-se novamente do que Lancelot lhe dissera e pensou: não sou melhor que ele. Também acalento desejos estranhos e perversos. Quem sou eu para zombar de alguém? Sentiu inveja da rainha, rindo feliz, enquanto pedia a Elaine para ir até suas arcas procurar taças para serem dadas como prêmio aos vencedores dos jogos. Gwyneth era simples e aberta,
Jamais se torturava com esses pensamentos sombrios. Seus pesares eram simples, os pesares e os problemas de qualquer mulher: temor pela segurança do marido, angústia pela falta de filhos. Apesar de todo o resultado do amuleto, não havia sinal de gravidez. Se um homem não consegue engravidá-la, é provável que dois não possam, pensou Morgana maliciosamente. Guinevere sorria. Vamos descer? Ainda não cumprimentei os hóspedes. O rei Uriens veio de Gales do Norte com seu filho adulto. Gostaria de ser a rainha de Gales, Morgana. Soube que Uriens pedirá ao rei uma noiva entre as mulheres do castelo. Acha que seria uma boa rainha para ele porque provavelmente não lhe darei um filho para disputar o trono com Avalor. É verdade que passou da ideia para um primeiro filho, disse Guinevere, mas ainda espero que eu possa dar um herdeiro ao meu senhor rei. Ela não sabia que Morgana tinha um filho e jamais deveria saber. Ainda assim, aquilo a aborreceu. Arthur deveria saber que tem um filho. Ele se culpa por não poder dar um filho a Guinevere. Deveria saber para sua própria paz de espírito. E se eu vier a morrer e Guinevere jamais tiver uma criança, então ao menos o rei tem um filho. Ninguém precisa saber que a mãe é sua própria irmã. Gwydion é da linha real de Avalon e agora tem idade suficiente para ser enviado para lá e se tornar um druida. Sem dúvida, eu deveria ter ido lá para ver seu rosto muito tempo atrás. Ouçam, disse Elaine. As trombetas soam no pátio. Alguém importante está aqui e precisamos nos apressar. Haverá missa na igreja esta manhã. E Gareth será feito cavaleiro? É uma pena que Lot não tenha vivido para ver seu filho caçula ser sagrado cavaleiro, disse Guinevere. Morgana deu de ombros e disse: ele não tinha prazer na companhia de Arthur, nem o rei na dele. Então o protegido de Lancelot realmente se tornaria um dos companheiros, ela pensou. E depois se lembrou do que Lancelot lhe dissera sobre o ritual e a vigília antes da sagração, uma paródia dos mistérios. É minha tarefa falar a Arthur sobre sua obrigação com Avalon. Ele levou a imagem da Virgem para a batalha de Monte Badon, deixou de lado o estandarte do dragão e agora entregou um dos grandes mistérios aos padres cristãos. Preciso me aconselhar com Taliesin. Precisamos descer, disse Guinevere, e prendeu suas bolsas na cintura e as chaves no cinto. Parecia bela e imponente com o penteado trançado em seu vestido cor de açafrão. Elaine usava um vestido tingido de verde e Morgana sua veste vermelha. Desceram as escadas e se reuniram em frente à igreja. Gawain saudou a parente Morgana e se curvou diante da rainha. Atrás dele, viu um rosto familiar e franziu um pouco a testa, tentando lembrar onde havia visto antes aquele cavaleiro, alto, robusto, barbado, quase tão louro quanto um saxão ou um nortista. E então se lembrou. Era Balin, o irmão de criação de Balan. Curvou-se para ele friamente. Era um tolo, tacanho e estúpido, mas mesmo assim estava ligado por laços sagrados de parentesco a Viviane, que era sua parente mais próxima e querida. Meus cumprimentos, Sir Balin. Ele fez uma pequena careta, mas lembrou-se das boas maneiras. Usava uma sobreveste puída e esfarrapada, claramente havia viajado por um longo tempo e ainda não tivera tempo de se vestir.
Vai à missa, senhora Morgana. Renunciou aos demônios de Avalon e deixou aquele lugar maligno, aceitando nosso Senhor e Salvador Cristo, senhora? Morgana achou a questão ofensiva, mas não disse nada. Com um sorriso cuidadoso, afirmou: Vou à missa para ver nosso parente Gareth ser sagrado cavaleiro. Conforme esperava, isso desviou o pensamento de Balin. O irmãozinho de Gawain. Eu e Balan o conhecemos menos que os outros. É difícil pensar nele como um homem. Em minha mente é sempre o menininho que assustou os cavalos no casamento de Arthur e quase matou Galahad. Morgana se lembrou de que aquele era o nome verdadeiro de Lancelot. Sem dúvida, o devoto Balin era orgulhoso demais para usar qualquer outro. Balin se curvou para ela e entrou na igreja. Morgana, caminhando ao lado de Guinevere, franziu a testa e observou. Havia um brilho de fanatismo em seu rosto e ficou feliz por Viviane não estar ali. Embora os 2 filhos da senhora estivessem presentes, Lancelot e Balan, e certamente poderiam prevenir qualquer problema. A igreja fora decorada com flores e as pessoas em suas vestes brilhantes de festa também pareciam flores amontoadas. Gareth usava um manto branco de linho e Lancelot, de vermelho, ajoelhava-se ao lado dele. Belo e sério, pensou Morgana, o louro e o moreno, o branco e o vermelho. Então, outra comparação lhe ocorreu. Gareth, feliz e inocente, e Lancelot, triste e atormentado. Ainda assim, enquanto se ajoelhava, ouvindo o padre ler a história do Pentecostes, ele parecia calmo e composto, diferente do homem torturado que pouco antes havia derramado sua alma para ela. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agito de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão se alvoroçou e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: Não são, acaso, galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, e visitantes romanos, judeus, cretenses e árabes, nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos perguntavam uns aos outros: o que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios do vinho doce. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá nos últimos dias, como diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Morgana, ajoelhando-se em silêncio em seu lugar, pensou: ora, foi a visão que desceu sobre eles, mas nada entenderam e também nem tiveram a preocupação de entender. Para eles, isso apenas provou que o Deus deles era maior que os outros deuses. Agora o padre falava dos últimos dias do mundo, sobre como Deus derramaria seus dons de visão e profecia, mas ela se perguntava se algum desses cristãos sabia como tais dons eram tão banais no final das contas. Qualquer um poderia dominar esses poderes quando entendesse que poderia usá-los de maneira adequada, mas isso não incluía tentar maravilhar o povo comum com milagres tolos. Os druidas usavam seus poderes para o bem de maneira discreta, não para arrebanhar multidões. Quando os fiéis se aproximaram do altar para compartilhar o pão e o vinho, Morgana balançou a cabeça e recuou. Embora Gwyneth tentasse levá-la para a frente, mas ela não era cristã e não fingia ser. Depois, fora da igreja, observou a cerimônia em que Lancelot tirou a espada e tocou Gareth com ela, com sua voz forte e musical, soando clara e solene. Levante-se, Gareth, companheiro de Arthur. E agora, irmão de todos nós aqui e de cada cavaleiro de sua companhia, não se esqueça de defender seu rei e de viver em paz com todos os cavaleiros de Arthur e todas as pessoas pacíficas de toda parte. Mas lembre-se sempre de guerrear contra o mal e defender os que precisam de proteção. Morgana se lembrou de Arthur recebendo Excalibur das mãos da senhora. Ela o olhou e se perguntou se ele também se lembrava disso, e se era por isso que ele havia instituído esse compromisso solene e cerimonial para que os jovens sagrados cavaleiros também pudessem ter algum ritual do qual se lembrar. Talvez não fosse, afinal de contas, um simulacro dos mistérios sagrados, mas sim uma tentativa de preservá-los da melhor maneira que podia. Mas por que realizar esse ritual na igreja? Chegaria o dia em que o recusaria a quem não fosse cristão? Durante o serviço, Gareth e seu primo e patrono Lancelot foram os primeiros a receber a Sagrada Comunhão, antes mesmo que o rei. Isso não era colocar essa ordem de cavaleiros na igreja como um rito cristão, um de seus sacramentos? Lancelot não tinha o direito de fazer isso. Não era qualificado para outorgar os mistérios a outra pessoa. Isso era uma profanação ou uma tentativa honesta de trazer os mistérios para a coroação e a alma de todos na corte? Morgana não sabia dizer. Depois da missa, houve um intervalo antes dos jogos. Morgana cumprimentou Gareth e deu a ele seu presente, um belo cinto de couro tingido no qual podia carregar sua espada e seu punhal. E ele então se curvou para beijá-la. Ah, você cresceu, pequenino. Duvido que sua mãe fosse capaz de reconhecê-lo. Acontece com todos nós, cara prima, respondeu Gareth sorrindo. Não duvido que não reconhecesse seu próprio filho. Então,
ele foi cercado pelos outros cavaleiros, empurrando-se e aglomerando-se para recebê-lo e cumprimentá-lo. Arthur apertou-lhe as mãos e lhe falou de um modo que fez sua pele clara resplandecer. Morgana viu que Guinevere o observava atentamente. Morgana, o que Gareth disse? Seu filho? Morgana respondeu bruscamente. Se nunca lhe contei, cunhada, é porque respeitei sua religião. Tive um filho para a deusa dos rituais de Beltane. Ele está sendo criado na corte de Lot. Não vejo desde que foi desmamado. Está contente? Ou vai espalhar meu segredo por toda parte? Não, respondeu Guinevere, empalidecendo. Que tristeza deve ser para você ter sido separada de seu bebê. Sinto muito, Morgana. Não contarei nem mesmo a Arthur, pois ele também é cristão e ficaria chocado. Você não sabe quanto ele ficaria chocado, pensou Morgana sombriamente. Seu coração disparou. Seria possível confiar em Guinevere? Agora, muitas pessoas já sabiam de seu segredo. O trompete soou para o começo dos jogos. Arthur havia concordado em não participar, pois ninguém queria atacar o rei, mas um lado da batalha simulada seria liderado por Lancelot, por ser o campeão do rei, e o outro coube, por sorteio, a Uriens de Gales do Norte, um homem robusto, já além da meia-idade, mas ainda forte e musculoso. A seu lado estava seu segundo filho, Accolon. Quando ele tirou as luvas e revelou os pulsos, Morgana notou que em torno deles enrolavam-se serpentes azuis tatuadas. Era um iniciado na Ilha Dragão. Guinevere havia brincado, sem dúvida, sobre casá-la com o velho Uriens, mas Accolon, ali estava um homem de fato, talvez, exceto por Lancelot, o mais belo jovem na pista. Morgana se pegou admirando as habilidades dele com as armas. Ágil e corpulento, movia-se com a facilidade natural de um homem acostumado com tais exercícios e a manusear armas desde garoto. Cedo ou tarde, Arthur desejaria casá-la. Se ele a oferecesse a Accolon, será que deveria dizer não? Depois de um tempo, sua atenção começou a vagar. A maioria das outras mulheres havia perdido o interesse há muito nos jogos e falava sobre os boatos que tinham ouvido. Algumas jogavam dados em seus assentos cobertos e apenas poucas assistiam com animação, tendo apostado fitas, grampos e pequenas moedas em seus maridos, irmãos ou namorados. Não vale a pena fazer apostas, disse uma delas descontente, pois todas nós sabemos que Lancelot vai vencer no final das contas. Ele sempre vence. Está dizendo que ele vence injustamente? Perguntou Elaine com uma ponta de ressentimento. E a mulher estranha respondeu: de jeito nenhum, mas ele deveria nesses jogos ficar de lado, já que ninguém consegue vencê-lo. Morgana riu. Vi o jovem Gareth ali, o irmão de Gawain, jogá-lo de cabeça na terra, disse. E ele não se chateou. Mas, se quiser uma disputa, aposto uma fita de seda vermelha que Accolon ganhará um prêmio mesmo disputando com Lancelot. Fechado, disse a mulher. Morgana se levantou de seu assento e disse: não gosto de assistir a homens se baterem por esporte.
Já houve lutas demais e estou cansada até do som. Ela fez um gesto para Guinevere e perguntou: Irmã, posso voltar ao salão para ver se tudo está em ordem para o banquete? Guinevere assentiu, dando-lhe permissão, e Morgana desceu por trás dos assentos e se dirigiu para o pátio principal. Os grandes portões estavam abertos e protegidos apenas por uns poucos homens que não desejaram ver as batalhas simuladas. Morgana começou a seguir em direção ao castelo e nunca soube que intuição a enviou de volta aos portões ou por que ficara observando 2 cavaleiros que chegavam atrasados para os principais festejos. Mas, quando se aproximaram um pouco mais, sua pele se arrepiou com um pressentimento e ela, então, começou a correr. E no momento em que eles atravessaram os portões, ela já chorava. «Viviane!» gritou e então parou, com medo de se jogar nos braços da tia. Em vez disso, ajoelhou-se no chão poeirento e baixou a cabeça. A voz suave, familiar e inalterada, assim como havia ouvido em seus sonhos, disse gentilmente: Morgana, minha querida criança, é você. Como ansiei por encontrá-la por todos esses anos. Venha, venha, querida, jamais precisa se ajoelhar diante de mim. Morgana levantou o rosto, mas tremia muito para se levantar. Viviane, com o rosto envolto em véus cinzentos, curvou-se sobre a sobrinha, estendeu a mão e Morgana a beijou. E então puxou-a para mais perto para um abraço. Querida, faz tanto tempo, ela disse, e Morgana lutou inutilmente para segurar o choro. Estive tão preocupada com você, afirmou Viviane, apertando forte a mão da sobrinha enquanto caminhavam em direção à entrada. De tempos em tempos eu a via no lago, mas estou velha, só consigo usar a visão muito raramente. Mas sabia que estava viva, que não havia morrido no parto nem longe além mar. Ansiava por ver seu rosto, pequena. A voz dela era terna, como se jamais tivesse existido qualquer desentendimento entre elas, e Morgana foi inundada pela velha afeição. Todo o povo da corte está nos jogos. O filho mais novo de Morgause foi feito cavaleiro e companheiro nesta manhã. Acho que devia saber que estava a caminho. Então, ela se lembrou do momento da visão na noite passada. De fato, ela sabia. E por que veio, mãe? Acho que soube que Arthur traiu Avalon, respondeu Viviane. Kevin falou com ele em meu nome e em vão. Então, vim para me colocar diante de seu trono e pedir justiça. Em nome de Arthur, os reis menores estão proibindo o antigo culto. Os bosques estão sendo espoliados, mesmo nas terras em que a rainha de Arthur reina por herança, e ele não fez nada. Guinevere é religiosa demais, murmurou Morgana e sentiu seus lábios se enrijecerem em desdém. Tão devota, mas ainda assim levando o primo e campeão do marido para a cama.
com a aprovação do próprio rei tão religioso. Mas uma sacerdotisa de Avalon não espalhava segredos de alcova caso eles fossem de seu conhecimento. Parecia que Viviane lia seus pensamentos, pois em seguida disse: Não, Morgana, mas chegará um tempo em que um conhecimento secreto poderá me servir como uma arma para forçar Arthur a cumprir o que jurou ser seu dever. Um trunfo, realmente, tenho contra ele, mas, para seu bem, criança, não o usarei diante da corte. Diga-me. E olhou em volta. Não, aqui não. Leve-me para onde possamos conversar em segredo e deixe que eu me lave e me arrume de modo apropriado para ficar diante de Arthur em seu grande festejo. Morgana a levou para os aposentos que dividia com as damas de Guinevere, que estavam todas nos jogos, e como os servos também haviam ido, então ela mesma pegou água para Viviane se lavar e também um pouco de vinho, e ajudou a tia a trocar as roupas empoeiradas e gastas pela viagem. Conheci seu filho em Lothian, disse Viviane. Kevin me contou. A velha dor apertou seu coração. Viviane tinha conseguido o que queria dela, afinal, um filho de 2 linhagens reais para Avalon. Fará dele um druida para Avalon? É muito cedo para dizer o que ele traz em si, respondeu Viviane. Temo que tenha ficado tempo demais sob os cuidados de Morgause, mas, de qualquer modo, será criado em Avalon, leal aos velhos deuses. Assim, se Arthur trair seu juramento, podemos lembrá-lo de que há um filho do sangue do Pendragon para tomar seu lugar. Não teremos um rei transformado em apóstata e tirano, forçando aquele Deus dos escravos, do pecado e da vergonha pela goela de nosso povo. Fomos nós que o colocamos no trono de Uther e podemos tirá-lo se for preciso, e ainda mais rapidamente, se houver alguém da velha linhagem real de Avalon, um filho da deusa, para tomar o lugar dele. Arthur é um bom rei, relutaria em fazer tais ameaças contra ele, mas, se preciso for, eu o farei. A deusa comanda minhas ações. Morgana encolheu os ombros. Seria seu filho um instrumento da morte do pai? Ela desviou decididamente o rosto da visão. Não acho que Arthur trairá Avalon dessa maneira. Que a deusa não permita que ele o faça, respondeu Viviane. Mas, ainda assim, os cristãos não aceitariam um filho nascido daquele ritual. Devemos manter um lugar próximo do trono para Gwydion, para que ele possa ser o herdeiro de seu pai, e um dia teremos outra vez um rei nascido de Avalon. Os cristãos, perceba isso, Morgana, pensariam que seu filho é fruto do pecado, mas diante da deusa ele é da realeza mais pura de todas, pois tem mãe e pai nascidos na linhagem dela. E isso é algo sagrado, não maligno. E ele precisa pensar assim sobre si mesmo. Não pode ser
contaminado pelos padres que lhe diriam que sua concepção e seu nascimento foram vergonhosos. Então, olhou para Morgana diretamente nos olhos. Você ainda acha que é vergonhoso? Morgana baixou a cabeça. Sempre foi capaz de ler meu coração, parente. A culpa é de Ingrain, disse Viviane, e minha, que a deixei na corte de Uther por 7 anos. No dia em que soube que havia nascido para ser sacerdotisa, deveria tê-la tirado de lá. Você é uma sacerdotisa de Avalon, cara criança. Por que jamais voltou? Ela se virou, o pente nas mãos, seu longo cabelo desbotado caindo pelo rosto. Morgana sussurrou, as lágrimas abrindo caminho por seus olhos apertados. Não consigo. Não consigo, Viviane. Eu tentei, mas não consegui encontrar o caminho. E toda a humilhação e a vergonha caíram sobre ela, que chorou. Viviane baixou o pente e apertou Morgana contra o peito, abraçando-a, acalentando-a e acalmando-a como a uma criança. Querida, minha menina querida, não chore. Não chore. Se eu soubesse, criança, teria ido até você. Não chore agora. Eu mesma a levarei de volta. Iremos juntas quando tiver dado minha mensagem a Arthur. Eu a levarei comigo antes que ele coloque na cabeça que deve casá-la com algum asno cristão. Sim, sim, criança, você voltará para Avalon e nós iremos juntas. Ela enxugou o rosto molhado de Morgana com o próprio véu. Vamos, agora me ajude a me vestir para ficar diante de meu parente, o grande rei. Morgana respirou fundo. Sim, deixe-me trançar seu cabelo, mãe. Ela tentou rir. Pela manhã arrumei o cabelo da rainha. Viviane a afastou e disse com grande raiva. Arthur colocou você, sacerdotisa de Avalon e princesa por seu próprio direito, como criada da rainha dele? Não, não. Sou tão honrada quanto a própria rainha. Arrumei o cabelo de Guinevere hoje por amizade. Ela também poderia fazer o meu ou amarrar meu vestido como as irmãs fazem. Viviane suspirou com alívio. Não toleraria vê-la desonrada. Você é mãe do filho de Arthur. Ele precisa ao menos honrá-la como tal, assim como a filha de Hildegrand. Não! Gritou Morgana. Não, eu lhe imploro. Arthur não pode saber, não diante de toda a corte. Ouça-me, mãe, esse povo é cristão. Você seria capaz de me envergonhar diante de todos eles? Viviane respondeu implacavelmente. Deve aprender a não se envergonhar das coisas sagradas.
Mas os cristãos têm o poder sobre todas essas terras, respondeu Morgana. E você não pode mudar o modo como pensam apenas com algumas palavras. E em seu coração se perguntava: teria a idade avançada de Viviane afetado seu juízo? Não havia jeito de simplesmente proclamar que as velhas leis de Avalon fossem instauradas novamente e que 200 anos de cristianismo fossem derrocados. Os padres a expulsariam da corte como louca e continuariam como antes. Viviane deveria conhecer o suficiente sobre governar de modo prático para saber disso. E, de fato, a mulher assentiu e disse: você está certa. Devemos trabalhar lentamente. Mas Arthur, ao menos, precisa ser lembrado de sua promessa de proteger Avalon. E falarei com ele em segredo um dia sobre a criança. Não podemos proclamar isso em voz alta entre os ignorantes. Então, Morgana ajudou a arrumar o cabelo e a colocar os trajes majestosos de sacerdotisa de Avalon para um grande cerimonial. E não demorou muito até ouvirem sons dizendo que os jogos haviam acabado. Sem dúvida, os prêmios seriam distribuídos dentro do castelo dessa vez, no banquete. E ela se perguntou se Lancelot havia ganhado todos novamente em honra de seu rei. Ou, pensou amargamente, em honra de sua rainha. Se é que aquilo poderia ser chamado de honra. Elas se viraram para deixar os aposentos e, enquanto saíam, Viviane tocou a mão dela gentilmente. Voltará comigo para Avalon? Não voltará, cara criança? Se Arthur permitir que eu vá... Morgana, você é uma sacerdotisa de Avalon e não precisa pedir permissão nem mesmo ao grande rei para ir e vir como deseja. O grande rei é um líder de batalha, não é o dono da vida de seus súditos, nem mesmo de seus reis vassalos, como se fosse um daqueles tiranos do leste que pensam que o mundo e a vida de todos os homens e mulheres lhe pertencem. Direi a ele que preciso de você em Avalon e veremos qual será a resposta. Morgana sentiu-se sufocar com lágrimas não derramadas. Voltar a Avalon, ir para casa. Mas, mesmo ao segurar a mão de Viviane, não podia acreditar que realmente iria para lá depois daquele dia. Mais tarde ela diria: eu sabia. E reconheceria o desespero e o algoro que a tomaram com aquelas palavras, mas naquele momento tinha certeza de que era apenas seu próprio medo, o sentimento de que não era digna do que havia jogado fora. Então, desceram para o grande salão de Arthur para a festa de Pentecostes. Morgana reparou que Camelot estava como nunca havia visto e talvez jamais visse novamente. Estava instalada em um salão digno de sua majestade. Sedas e estandartes pendiam nas paredes e um truque no arranjo fazia com que todos os olhos se dirigissem para onde Arthur sentava, o trono posicionado na extremidade do salão. Naquele dia, trouxera sua rainha e Gareth para sentarem-se com ele, e todos os cavaleiros e companheiros estavam reunidos em um círculo. Os companheiros com trajes finos,
suas armas reluzindo e as damas com vestidos de tons vivos como flores. Um atrás do outro, os reis menores iam se ajoelhar diante de Arthur e levar presentes. Morgana observou o rosto dele, grave, solene e gentil. Olhou de esguelha para Viviane. Com certeza, deveria ver que Arthur havia se transformado em um bom rei, não um que pudesse ser julgado apressadamente, nem mesmo por Avalon e os druidas. Mas quem era ela para sopesar as causas entre Arthur e Avalon? Sentiu o antigo tremor de inquietação dos dias em Avalon, quando estava sendo ensinada a abrir a mente para a visão que a usaria como seu instrumento, e flagrou-se desejando, sem entender o motivo. Gostaria que Viviane estivesse a 100 léguas daqui. Olhou para os companheiros. Gawain, de cabelo avermelhado e forte como um grande cão, sorrindo para seu irmão que acabara de ser sagrado cavaleiro. Gareth, brilhando como um ouro recém-fundido. Lancelot, moreno e belo, parecendo estar com os pensamentos em algum lugar do outro lado do mundo. E Pellinor, grisalho e gentil, sendo servido por sua filha Elaine. E então, um homem, que não era um dos companheiros, foi até o trono de Arthur. Morgana jamais o vira antes, mas percebeu que Guinevere o reconheceu e se retraiu. Sou o único filho vivo do rei Liudegranz, irmão de sua rainha Arthur. Exijo que reconheça minha reivindicação ao país do verão. Você não faz exigências nesta corte, Melegrand, respondeu Arthur de modo ameno. Vou considerar seu pedido e me aconselhar com minha rainha, e pode ser que eu consinta em nomeá-lo regente dela, mas não posso tomar nenhuma decisão agora. Então é possível que eu não espere por sua decisão, gritou Melegrand. Era um homem grande, que fora ao banquete levando não apenas uma espada e um punhal, mas também um grande machado de batalha de bronze, vestia peles e couros mal curtidos e parecia selvagem e sinistro como qualquer bandoleiro saxão. Seus 2 guardiões pareciam ainda mais rufiões que ele próprio. Sou o único filho vivo de Liudegranz. Guinevere se inclinou para a frente e sussurrou para Arthur. O rei afirmou. Minha senhora me diz que seu pai sempre negou que o havia gerado. Tenha certeza de que vamos analisar a questão e, se sua reivindicação for justa, nós a admitiremos. No momento, Sir Melegrand, peço que confie em meu julgamento e se junte a mim no banquete. Levaremos o caso a nossos conselheiros e lhe faremos justiça. Dane-se o banquete! Não vim aqui para comer doces, olhar para as mulheres e assistir a homens brincando feito garotos. Eu lhe digo, Arthur, sou o rei daquelas terras, e se ousar questionar minhas reivindicações, será pior para você e também para a sua senhora. Ele colocou a mão no cabo de seu grande machado de batalha, mas Kai e Gareth apareceram imediatamente, prendendo os braços do homem para trás. Nenhuma arma será levantada no salão do rei! Esbravejou Kai enquanto Gareth arrancava o machado da mão dele e o colocava aos pés do trono de Arthur. Vá para seu lugar, homem,
e coma a sua carne. Haverá ordem na távola redonda, e quando nosso rei diz que lhe fará justiça, espere a boa vontade dele. Eles o viraram com violência, mas Millegrant se livrou das mãos deles e disse: Ao inferno com seu banquete! Ao inferno com sua justiça, então! E ao inferno com sua távola redonda e todos os seus companheiros! Deixou o machado e se virou, batendo os pés ao longo do salão. Cai deu um passo para ir atrás dele, e Gawain começou a se levantar, mas Arthur fez um gesto para que ele se sentasse novamente. Deixe que ele vá, Arthur disse. Trataremos dele na hora apropriada. Lancelot, como campeão da minha rainha, pode caber a você lidar com aquele usurpador grosseiro. Será um prazer, meu rei, respondeu Lancelot, sobressaltando-se como se estivesse semi-adormecido. Morgana, porém, suspeitava que ele não tinha a menor ideia sobre o que havia acabado de aceitar fazer. Os arautos na porta ainda proclamavam que todos os homens deviam se aproximar para a justiça do rei. Houve um breve interlúdio cômico quando um fazendeiro entrou e contou como ele e seu vizinho haviam brigado por causa de um pequeno moinho na fronteira de suas propriedades. E não pudemos entrar em acordo, senhor, disse, torcendo o chapéu de lã grossa entre as mãos. Então, chegamos à conclusão de que o rei havia trazido a segurança a este país para que pudéssemos ter um moinho, e por isso eu disse que viria aqui, senhor, para ver o que nos diria, e sendo assim, acataremos sua decisão, seja ela qual for. Entre risos bem-humorados, a questão foi decidida, mas Morgana notou que apenas Arthur não riu, mas ouviu com seriedade, deu seu julgamento, e quando o homem havia agradecido e ido embora com muitas mesuras e agradecimentos, só então ele se permitiu sorrir. Cai, cuide para que deem algo de comer àquele homem. Ele fez uma longa caminhada até aqui. Quem é o próximo buscando justiça? Deus permita que seja algo mais apropriado para minha resolução. Será que virão agora pedir meu conselho sobre criação de cavalos ou algo do tipo? Isso mostra o que pensam do rei deles, Arthur, disse Taliesin. Mas deve dizer para que procurem os senhores locais e assim deixar que os reis vassalos também sejam responsáveis pela justiça em seu nome. Ele levantou a cabeça para ver o próximo requerente. Mas esse caso deve ser mais digno de atenção de um rei. Afinal, é uma mulher. E não duvido que esteja realmente enfrentando problemas. Arthur fez um sinal para que ela se aproximasse. Uma mulher jovem, segura de si, altiva, com maneiras cortesãs. Não trazia acompanhante, além de um anão feio com menos de 1 metro, mas de ombros largos e musculosos, levando uma espécie de machado curto e poderoso. Ela se curvou para o rei e contou sua história. Servia a uma senhora que ficara, como tantas outras depois dos anos de guerra, sozinha no mundo. Suas propriedades se localizavam no norte, perto do velho muro romano que se estendia por milhas, com fortes arruinados e castelos, em sua maioria agora decrépitos e caindo aos pedaços. Mas uma gangue de 5 irmãos,
Todos malfeitores, tinha fortificado novamente 5 dos castelos e assolava toda a região. E agora, um deles, que havia decidido se intitular Cavaleiro Vermelho das Terras Vermelhas, havia sitiado a pobre senhora e os irmãos dele eram ainda piores. Cavaleiro Vermelho? Riu Gawain. Conheço esse cavaleiro. Lutei contra ele quando vim em direção ao sul da minha última visita às terras de Lot e mal saí vivo. Arthur, seria bom enviar um exército para acabar com esses homens e tirá-los de lá. Não há lei naquela parte do mundo. Arthur franziu o senho e assentiu, mas o jovem Gareth se levantou de seu assento. Meu senhor Arthur, o lugar fica nos limites das terras de meu pai. O senhor me prometeu uma missão. Mantenha a promessa, meu rei, e me envie para ajudar essa senhora a defender suas terras contra esses homens vis. A jovem olhou para Gareth, que tinha o rosto imberbe e reluzente e vestia a túnica de seda branca que havia sido escolhida para o ritual da sagração, e começou a rir. Você, ora, é uma criança. Não sabia que o grande rei estava recrutando meninos muito crescidos para servir sua mesa. Gareth corou como um menino. Realmente havia levado a taça de Arthur ao rei. Era um serviço para meninos bem-nascidos criados na corte, sempre feitos nos grandes festejos. Gareth ainda não havia se lembrado de que isso não era mais sua obrigação, e Arthur, que gostava do rapaz, não o tinha reprovado. A mulher se impertigou. Meu senhor e rei, vim pedir por um ou mais de seus grandes cavaleiros que tenham reputação em batalha e que sejam capazes de amedrontar o Cavaleiro Vermelho. Gawain, Lancelot ou Balin, um dos que são conhecidos como grandes lutadores contra os saxões. Vai permitir que seu menino de cozinha zombe de mim, senhor? Meu companheiro Gareth não é um menino de cozinha, madame, disse Arthur. Ele é irmão de Sir Gawain e promete ser um cavaleiro tão bom quanto seu irmão, ou ainda melhor. Realmente prometi a ele a primeira missão que pudesse lhe dar como honra e o enviarei com a senhora. Gareth, afirmou gentilmente, eu o encarrego de ir com esta senhora para protegê-la contra os perigos da estrada e, quando chegar às terras dela, ajude a organizar o povo na defesa contra esses vilões. Se precisar de reforços, pode me enviar um mensageiro, mas, sem dúvida, ela tem homens suficientes para o combate. Eles precisam apenas de alguém com conhecimento e habilidade estratégicos, e isso você aprendeu com Kai e Gawain. Madame, eu lhe dou um bom homem para ajudá-la. Ela não ousou responder ao rei, mas fez uma careta feroz para Gareth, que respondeu ao rei com formalidade. Obrigado, meu senhor Arthur. Farei com que esses patifes que perturbam o interior temam a Deus. Ele se curvou para Arthur e se voltou para a senhora, mas ela havia se virado e saído intempestivamente do salão. Ele é jovem demais para tudo isso, senhor, disse Lancelot em voz baixa. Não deveria enviar Balin ou alguém com mais experiência? Arthur balançou a cabeça e respondeu.
Realmente creio que Gareth possa fazer isso e prefiro que nenhum de meus companheiros seja favorecido. Deve ser o suficiente para a senhora saber que um deles está indo ajudar seu povo. Arthur se inclinou para trás e fez um sinal para que Kai servisse seu prato. Fazer justiça é um trabalho que dá fome. Não há mais requerentes? Há meu senhor Arthur, respondeu Viviane, em voz baixa, levantando-se de seu lugar entre as damas da rainha. Morgana começou a se levantar para auxiliá-la, mas ela fez um gesto para que ficasse onde estava. Parecia mais alta do que realmente era, pois se mantinha bem ereta, e parte daquilo era o encanto de Avalon. O cabelo, todo branco, estava trançado no alto da cabeça. No flanco, pendia a pequena faca em forma de foice das sacerdotisas, e na testa resplandecia a marca da deusa, a lua crescente e brilhante. Arthur a observou por um momento, surpreso, e então reconheceu e fez um gesto para que se aproximasse. Senhora de Avalon, faz tempo desde que honrou esta corte com sua presença. Venha sentar-se ao meu lado, parente, e diga-me como posso servi-la. Honrando Avalon, como jurou fazer. A voz dela era muito clara e baixa, mas, sendo a voz treinada de uma sacerdotisa, podia ser ouvida até nos cantos mais distantes do salão. Meu rei, eu lhe peço que olhe agora para a espada que carrega e pense naqueles que a colocaram em suas mãos e em sua promessa. Alguns anos mais tarde, quando tudo o que sucedeu naquele dia havia sido bastante falado, nem mesmo duas pessoas entre as centenas naquele salão concordavam sobre o que havia acontecido primeiro. Morgana viu Balin se levantar de seu lugar e correr para a frente. Notou a mão de alguém pegar o grande machado que Millegrand havia deixado encostado no trono, e então houve uma confusão e um berro. Logo depois, ela ouviu seu próprio grito enquanto o machado descia rodopiando, mas não viu o golpe. Apenas o cabelo branco de Viviane ficar subitamente vermelho de sangue, enquanto ela se contorcia e caía sem nem mesmo ter a chance de soltar um grito. E o salão foi imediatamente tomado por brados e berros. Lancelot e Gawaine seguravam Balin, que lutava para se libertar. Morgana pegou o próprio punhal e avançou, mas Kevin a impediu com força, segurando seu punho com os dedos torcidos. Morgana, não! Já é tarde demais, ele disse com a voz enrouquecida pelos soluços. Sir Edwin, mãe, deusa, não olhe para ela agora, Morgana. Ele tentou virá-la, mas Morgana ficou congelada, como se tivesse se transformado em pedra, ouvindo Balin uivar obscenidades a plenos pulmões. Olhem, o senhor Taliesin! Disse Kai abruptamente. O velho havia deslizado em seu assento, desmaiando. Kai se curvou e o levantou, e então, murmurando um pedido de desculpas para Arthur, pegou a taça do rei e derramou o vinho pela garganta do druida.
Kevin soltou Morgana e manquejou desajeitadamente até o lado do velho, curvando-se sobre ele. Morgana pensou: devo ir até ele. Mas era como se seus pés estivessem grudados no chão. Não conseguia dar um só passo. Fitou o velho desmaiado para que não precisasse olhar de novo para aquela horrível poça vermelha no chão, empapando as túnicas, o cabelo e o longo manto de sua tia. No último instante, Viviane pegara sua própria faca em forma de foice. Estava em sua mão agora manchada de seu próprio sangue, e havia tanto sangue, tanto. Seu crânio havia sido partido ao meio, e havia sangue no trono derramado como se fosse o de um animal sacrificado ao pé do trono de Arthur. Arthur finalmente conseguiu falar. Seu desgraçado! Disse roucamente. O que fez? Isso é assassinato? Assassinato a sangue frio diante do trono de seu rei? Assassinato! Disse Balin com sua voz grossa e áspera. Sim! Ela era a assassina mais imunda deste reino e merecia morrer 2 vezes. Livrei seu reino de uma feiticeira maligna e perversa, meu rei. Arthur parecia mais raivoso do que tomado pelo sofrimento. A senhora do lago era minha amiga e benfeitora. Como se atreve a falar assim de minha parente que ajudou a me colocar no trono? Invoco o próprio senhor Lancelot como testemunha de que ela causou a morte de minha mãe, disse Balin. Uma cristã boa e devota chamada Priscila e mãe de criação do próprio irmão dele, Balan. E ela assassinou minha mãe, e eu lhe digo, por meio de suas feitiçarias malignas. O rosto dele se contorceu. O grande homem chorava como uma criança. Ela assassinou minha mãe e eu a vinguei, como um bom cavaleiro deve fazer. Lancelot fechou os olhos horrorizado, o rosto contorcido, porém não chorou. Meu senhor Arthur, a vida deste homem me pertence. Deixe-me vingar minha mãe. E a irmã de minha mãe, disse Gawaine. E da minha, completou Gaheris. O transe congelado de Morgana terminou. Ela gritou. Não! Arthur! Deixe-o comigo! Ele assassinou a senhora diante de seu trono. Deixe que uma mulher de Avalon vingue o sangue de Avalon. Olhe como o senhor Taliesin jaz ali abalado. É como se ele tivesse assassinado também nosso avô. Irmã. Arthur estendeu a mão para Morgana. Não, irmã, não. Dê-me seu punhal. Morgana balançou a cabeça com o punhal ainda na mão. Taliesin subitamente se levantou para tirá-lo dela com seus dedos trêmulos. Não, Morgana, sem mais sangue derramado aqui, a deusa sabe, é suficiente.
O sangue dela foi derramado como sacrifício a Avalon neste salão. Sacrificada, sim! Sacrificada a Deus, pois ele derrubará todas essas feitiçarias malignas e seus deuses! Gritou Balin em frenesi. Deixe-me dar cabo daquela ali também, meu senhor Arthur, e purgar esta corte de toda a linha maldita de feiticeiros. O homem lutava tão violentamente que Lancelot e Gawain mal podiam contê-lo e fizeram um sinal para Kai, que veio ajudá-los a colocar Balin no chão, ainda lutando diante do trono. Quieto! Disse Lancelot, torcendo a cabeça dele. Se tocar no Merlin ou em Morgana, cortarei sua cabeça, não importa o que Arthur diga. Sim, meu senhor Arthur, e morrerei por suas mãos por isso depois, se for essa a sua vontade. O rosto dele estava marcado pela angústia e pelo desespero. Meu senhor rei! Uivou Balin. Eu lhe imploro, permita que eu acabe com todos esses magos e feiticeiras em nome do Cristo que odeia todos eles. Lancelot golpeou Balin com força na boca e o homem ofegou e se calou, com sangue escorrendo do lábio partido. Com sua permissão, meu senhor... Lancelot desamarrou seu rico manto e gentilmente cobriu o corpo pálido e ensanguentado da mãe. Arthur parecia respirar melhor agora que o cadáver estava fora de vista. Apenas Morgana continuou observando com os olhos arregalados o amontoado sem vida agora coberto com o manto vermelho que Lancelot havia usado nos festejos. Sangue! Sangue aos pés do trono do rei! Sangue derramado na lareira! Em algum lugar, Morgana parecia ouvir Raven gritando. Acudam a senhora Morgana, ela vai desmaiar, disse Arthur em voz baixa, e ela sentiu mãos a levando gentilmente para um assento e alguém colocando uma taça em seus lábios. Fez menção de afastá-la, mas então pareceu escutar Viviane dizendo: Beba. Uma sacerdotisa precisa manter sua força e sua vontade. Bebeu obedientemente, ouvindo a voz de Arthur grave e solene. Balin, sejam quais forem suas razões. Não, chega, já ouvi o que disse. Sem mais uma palavra. Você ou está louco ou é um assassino frio. Não importa o que diga, matou minha parente e usou sua arma diante de seu grande rei no Pentecostes. Ainda assim, não permitirei que o matem onde está. Lancelot, baixe sua espada. Lancelot colocou a espada de volta na bainha. A sua vontade é uma ordem, meu senhor, mas, se não punir esse assassino, peço permissão para deixar sua corte. Ah, ele será punido, acredite. O rosto de Arthur estava sombrio. Balin,
Está são o bastante para me ouvir? Então esta é sua sentença. Está banido para sempre desta corte. Deixe que o corpo dessa senhora seja preparado e colocado em um esquife, e eu o encarrego de levá-lo a Glastonbury, contar a história dessa morte ao arcebispo e cumprir a penitência que ele lhe impuser. Você falou de Deus e de Cristo, mas nenhum rei cristão permite que uma vingança particular seja feita pelo poder de uma espada diante de seu trono de justiça. Ouviu o que disse Balin, homem que um dia foi meu cavaleiro e companheiro? Balin baixou a cabeça. Seu nariz havia sido quebrado pelo golpe de Lancelot. Pingava sangue de sua boca e falou com voz rouca através de um dente quebrado. Ouço, meu senhor rei. Eu o irei. E sentou-se com a cabeça curvada. Arthur fez um gesto para os servos e disse: Peço que tragam alguém para remover o pobre corpo. Morgana se soltou das mãos que a seguravam e se ajoelhou ao lado de Viviane. Meu senhor, eu lhe peço, permita que eu a prepare para o funeral. E lutou para conter as lágrimas que não ousava derramar. Essa não era Viviane. Essa coisa largada e sem vida, a mão como uma garra encolhida ainda segurando o punhal em forma de foice de Avalon. Pegou o punhal, beijou-o e prendeu-o em seu próprio cinto. Isso, e apenas isso, guardaria. Grande Mãe misericordiosa, eu sabia que jamais poderíamos voltar juntas a Avalon. Morgana não choraria. E então sentiu Lancelot ao seu lado, que murmurou: Graças a Deus, Balan não está aqui. Perder a mãe e o irmão de criação em um momento de loucura. Mas, caso ele estivesse, isso talvez não tivesse acontecido. Existe algum Deus ou alguma misericórdia? O coração dela doeu pela angústia de Lancelot. Ele havia temido e odiado sua mãe, mas também a venerava como a própria face da deusa. Uma parte dela queria puxar Lancelot em seus braços e deixá-lo chorar. Mas a outra estava cheia de raiva. Ele desafiara a mãe. Como se atrevia a sofrer por ela agora? Taliesin estava ajoelhado ao lado deles e disse, em sua voz velha, instável: Deixe-me ajudá-los, crianças. É meu direito. E foram para o lado enquanto ele baixou a cabeça para murmurar uma antiga prece de passagem. Arthur se levantou. Não haverá mais banquete hoje. Tivemos muita tragédia para um festejo. Aqueles que ainda estão com fome podem terminar suas refeições e sair em silêncio. Ele foi lentamente para onde jazia o corpo. Pousou a mão gentilmente no ombro de Morgana e ela,
Em sua infelicidade atordoada, sentiu o toque do rei. Podia ouvir os outros convidados saindo em silêncio do salão, um após o outro, e através do ruído, o som suave de uma harpa. Apenas um par de mãos na Bretanha tocava daquela maneira. Por fim, se desmanchou em lágrimas enquanto a harpa de Kevin tocava uma elegia para a senhora, e com aquele som, Viviane, sacerdotisa de Avalon, foi lentamente carregada do grande salão de Camelot. Morgana, caminhando ao lado do esquife, voltou-se apenas uma vez para olhar o salão, a távola redonda e a figura solitária de Arthur inclinado sozinho ao lado do arpista. E em meio a todo o seu pesar e desespero, ela pensou: Viviane jamais disse a Arthur a mensagem de Avalon. Este é o salão de um rei cristão e agora não há ninguém que diga o contrário. Como Guinevere se regozijaria se soubesse disso? As mãos dele estavam estendidas. Talvez estivesse rezando. Viu as serpentes tatuadas nos pulsos dele e pensou no jovem Gamo e no rei recém-coroado que havia ido até ela com o sangue do Gamo-rei no rosto e nas mãos, e por um momento pensou que podia ouvir a voz zombeteira da rainha das fadas. E então não havia outro som além do lamento angustiado da harpa de Kevin e Lancelot chorando ao seu lado enquanto levavam Viviane para seu descanso. Morgana fala. Segui o corpo de Viviane saindo do grande salão da távola redonda. Eu chorava pela segunda vez, de acordo com o que podia lembrar. E ainda assim, naquela noite, me desentendi com Kevin. Juntamente com as mulheres da rainha, preparei o corpo de Viviane para o funeral. Guinevere enviou suas mulheres e também linho, especiarias e uma mortalha de veludo, mas não foi ajudar pessoalmente. E isso foi bom. Uma sacerdotisa de Avalon deve ser levada para o descanso por outras sacerdotisas. Senti falta de minhas irmãs da casa das donzelas, mas ao menos nenhuma mão cristã a tocou. Depois de preparado, Kevin veio velar o corpo. Pedi que Talisien fosse descansar. Tenho essa autoridade agora como Merlin da Bretanha. Ele está muito velho e frágil. É um milagre que seu coração não tenha falhado hoje. Temo que não vá viver muito mais que ela. Balin está quieto agora. Acho que talvez tenha consciência do que fez, mas com certeza foi o ato de um surto de loucura. Está pronto para ir com o corpo até Glastonbury e cumprir a penitência dada pelo arcebispo. Olhei para ele indignada.
E você aceitou isso? Que ela caia nas mãos da igreja? Não me importo com o que acontecer com aquele assassino, mas Viviane deve ser levada para Avalon. Contraí a garganta para não chorar mais. Deveríamos ter ido juntas para Avalon. Arthur ordenou. Disse Kevin em voz baixa. Que ela seja enterrada diante da igreja em Glastonbury, num lugar onde todos possam vê-la. Balancei a cabeça incrédula. Todos os homens estavam loucos naquele dia? Viviane deve ficar em Avalon, disse, onde todas as sacerdotisas da mãe são enterradas desde o começo dos tempos, e ela era a Senhora do Lago. Ela também era amiga e benfeitora de Arthur. E ele quer que seu túmulo seja um local de peregrinação. Disse Kevin. Ele fez um gesto com a mão para que eu não falasse. Não, escute-me, Morgana. Há razão no que ele diz. Nunca houve um crime tão grave no reinado de Arthur. Ele não pode esconder o túmulo dela onde não possa ser visto e seja esquecido. Deve ser enterrada num lugar em que todos os homens vejam a justiça do rei e a justiça da igreja. E você permitirá isso? Minha querida Morgana, não cabe a mim permitir ou recusar. Arthur é o grande rei, e neste reino sua vontade é cumprida. E Talizien não se importa? Ou é por isso que o mandou descansar, para tirá-lo do seu caminho enquanto comete essa blasfêmia com a conivência do rei? Permitirá que Viviane seja enterrada com um funeral e ritos cristãos? Ela, que era a Senhora do Lago, enterrada por esse povo que aprisiona seu Deus entre paredes de pedra? Viviane me escolheu para sucedê-la como Senhora do Lago e eu proíbo que isso aconteça. Está me ouvindo? Morgana, disse Kevin em voz baixa. Ouça-me, querida. Viviane morreu sem nomear sua sucessora. Você estava lá no dia em que ela disse que havia me escolhido. Mas você não estava em Avalon quando ela morreu e havia renunciado àquele lugar, disse Kevin, e as palavras dele caíram sobre minha cabeça como chuva fria. Então estremeci. Ele olhou para o esquife e para o corpo de Viviane, que jazia coberto nele. Nada que eu pudesse fazer poderia preparar aquele rosto para ser visto em sua morte. Viviane morreu sem nomear uma sucessora para seu lugar, e então cabe a mim, como Merlin da Bretanha, declarar o que será feito. E se essa é a vontade de Arthur, então apenas a Senhora do Lago, e me perdoe, minha querida, por dizê-lo, mas não há uma Senhora do Lago agora. Poderia se opor ao que eu digo. Vejo que o rei tem razão no que deseja. Viviane levou a vida toda para trazer o reinado pacífico da lei a esta terra.
veio censurar Arthur por ter abandonado Avalon. Morreu sem terminar sua missão e agora você quer que ela seja enterrada em solo cristão sob o som dos sinos da igreja para que triunfem sobre ela na morte, assim como em vida? Morgana, minha pobre menina. Kevin estendeu as mãos para mim, as mãos deformadas que tantas vezes me acariciaram. Eu também a amava, acredite em mim, mas ela está morta. Foi uma grande mulher, dedicou a vida a esta terra. Acha que importa a ela agora onde sua casca vazia será colocada? Ela se foi para o que a aguarda após a morte, e conhecendo-a, sei que só pode ser algo bom. Acha que ela sentiria rancor por ter seu corpo enterrado no local onde pode melhor servir ao propósito que perseguiu por toda a vida? Ver a justiça do rei triunfando sobre o todo mal na terra? Sua voz profunda, cuidadosa e musical era tão eloquente que hesitei por um momento. Viviane havia partido, só os próprios cristãos davam importância a um chão consagrado ou não, como se toda a terra, que é o seio da mãe, não fosse sagrada. Quis cair nos braços dele e chorar pela única mãe que conhecera, pela destruição de minhas esperanças de voltar para Avalon ao lado dela, chorar por tudo que havia jogado fora e pela ruína de minha vida. Mas o que ele disse em seguida me causou um sobressalto de horror. Viviane era velha e vivia em Avalon, protegida do mundo real. Eu tive de viver com Arthur no mundo em que as batalhas são vencidas e as decisões determinadas. Morgana, minha querida, ouça-me. É tarde demais para exigir que Arthur mantenha a promessa com Avalon como a fez originalmente. O tempo passa, o som dos sinos das igrejas recobre esta terra, e o povo está contente com que seja assim. Quem somos nós para dizer que não é a vontade dos deuses que está por trás deles? Queiramos ou não, esta é uma terra cristã e nós, que honramos a memória de Viviane, não faremos bem em dizer a todos os homens que ela veio aqui para fazer exigências impossíveis ao rei. Exigências impossíveis? Arranquei minhas mãos das dele. Como ousa? Morgana, escute a razão. Razão? Não! Traição! Se Talisien ouvisse isso... Falo o que ouvi o próprio Talisien dizer. Viviane não viveu para desfazer o que havia conquistado, a criação de uma terra de paz. Se é chamada cristã ou druida, não importa. A vontade da deusa será soberana, seja qual for o nome que os homens possam dar a ela. Quem é você para dizer que não era a vontade da deusa
que Viviane fosse atingida antes que pudesse espalhar novamente discórdia em uma terra que alcançou a paz em um compromisso bem-sucedido. Eu lhe digo, essa terra não será novamente destroçada pela discórdia, e se Viviane não tivesse sido morta por Balim, eu mesmo teria me pronunciado contra seu pedido, e acho que Talísien teria feito o mesmo. Como se atreve a falar por Talísien? O próprio Talísien me nomeou Merlin da Bretanha. Então deve ter confiado em mim para agir em nome dele quando não pudesse falar por si mesmo. Agora vai dizer que se tornou cristão? Por que não usa um rosário e um crucifixo? Ele respondeu com uma voz tão gentil que eu poderia ter chorado. Acha que faria muita diferença, Morgana, se eu o fizesse? Eu me ajoelhei diante dele, como havia feito 1 ano atrás, e pousei suas mãos retorcidas em meu peito. Kevin, eu te amei, e em nome desse amor eu lhe peço, seja fiel agora a Avalon e à memória de Viviane. Venha comigo hoje à noite. Não vá em frente com essa farsa, mas me acompanhe até Avalon, onde a Senhora do Lago será enterrada com as outras sacerdotisas da deusa. Ele se curvou sobre mim. Podia sentir a ternura angustiada em suas mãos deformadas. Não posso, Morgana. Minha querida, por que não se acalma e ouve a voz da razão no que digo? Eu me levantei, livrando-me de suas mãos fracas e levantando os braços, invoquei o poder da deusa. Ouvi minha voz soando com o poder de uma sacerdotisa. Kevin, em nome daquela que veio até você, em nome da condição humana que ela lhe deu, eu lhe imponho obediência. Sua lealdade não é com Arthur ou com a Bretanha, mas apenas com a deusa e com seus votos. Vamos, saia deste local, venha comigo para Avalon, levando o corpo de Viviane. Eu podia ver nas sombras o brilho da deusa em torno de mim. Por um momento, Kevin se ajoelhou, tremendo, e sei que em outra ocasião ele teria obedecido. Então, não sei o que aconteceu. Talvez tenha passado um pensamento por minha mente. Não sou digna, não tenho o direito. Abandonei Avalon, deixei-a de lado, e com que direito, então, acho que posso dar ordens ao Merlin da Bretanha? O feitiço se quebrou. Kevin fez um gesto violento e abrupto, levantando-se desajeitadamente. Mulher, você não tem autoridade sobre mim. Você que renunciou a Avalon, com que direito pretende dar ordens ao Merlin? Você é que deveria se ajoelhar diante de mim. Ele então me empurrou com as 2 mãos. Não me tente mais. Depois disso,
Ele se virou e foi embora, mancando, as sombras fazendo movimentos deformados e ondulantes na parede enquanto ele saía dos aposentos. Eu o vi indo embora, mas estava abalada demais até para chorar. 4 dias depois, Viviane foi enterrada com todos os ritos da igreja na ilha sagrada de Glastonbury. Mas não fui até lá. Jurei que jamais poria os pés na Ilha dos Padres. Arthur sentiu uma tristeza sincera pela morte de Viviane e construiu em sua homenagem um grande túmulo e um monumento de pedras, jurando que um dia ele e Guinevere seriam enterrados ao lado dela. Quanto a Balin, o arcebispo Patrício determinou que fizesse uma peregrinação a Roma e à Terra Santa, mas antes que ele pudesse partir para o exílio, Balan soube por Lancelot do que havia acontecido e o perseguiu, e os irmãos de criação lutaram um contra o outro, e Balin foi morto com um só golpe. Mas Balan teve complicações em seus ferimentos e não sobreviveu um dia inteiro. Então, Viviane, assim disseram quando uma música foi feita sobre isso, foi vingada. Mas como? Se ela jaz em um túmulo cristão? E eu pude saber quem havia sido escolhida como senhora do lago no lugar dela, pois não podia voltar a Avalon. Não era digna de Lancelot, não era digna de Kevin. Não pude fazê-lo cumprir sua verdadeira obrigação com Avalon. Deveria ter ido implorar a Taliesin, mesmo de joelhos, para me levar de volta a Avalon, para que eu pudesse me redimir de minhas falhas e retornar ao templo da deusa. Mas antes que o verão acabasse, Taliesin também se foi. Acho que ele jamais soube ao certo que Viviane estava morta, porque mesmo depois de ela ter sido enterrada, falava dela como se fosse chegar logo e voltar com ele para Avalon. E falava também de minha mãe, como se estivesse viva e fosse uma garotinha na casa das donzelas. E no fim do verão, ele morreu em paz e foi enterrado em Camelot. E até o bispo lamentou a morte de um homem tão sábio e instruído. No inverno, depois disso, soubemos que Millegran havia se instalado como rei no país do verão. E quando a primavera chegou, e Arthur estava fora em uma missão no sul, e Lancelot fora cuidar do castelo do rei em Caerleon, Millegran enviou um mensageiro sob uma bandeira de trégua, pedindo que sua irmã Guinevere fosse falar com ele sobre o governo daquelas terras que ambos reivindicavam.